somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Bom Pai, estamos aqui porque cremos, e cremos que o Senhor está fazendo sua obra no coração de cada um que pertence a Ti. Como pode ser alcançado uma pessoa que não tem sua semente, mas cada pessoa que tem a divina semente só pode ouvir aquele chamado do alto, a voz do bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, que nos orienta, que nos adverte, que nos instrui. E aqui estamos, Pai, para mais uma vez sermos agraciados com a Sua palavra, porque ela é vida e todos nós viemos aqui para aprender mais um pouco. Não viemos para nos emocionar. O mundo está cheio de emoção e a emoção não está causando nada mais. O que nós precisamos é de encarar as coisas com seriedade, realeza e ver o dia em que estamos vivendo. Quando podemos contemplar o dia que estamos vivendo, tudo muda, Pai. A nossa fé alicerça muito mais, porque somente enxergando estas coisas é que o Senhor pode tratar-nos de bem-aventurados. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. 1 Reis, capítulo 17, verso 8 e 9. Eu quero prosseguir e ler mais um pouco com vocês a mensagem Elias e a comida oferecida. Foi pregada pelo profeta e vamos então transmitir um pouco. 1 Reis, capítulo 17, verso 8 e verso 9. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Amém. Pode assentar, irmãos. Creio que as pessoas têm tomado conhecimento do que era esta viúva. Deus tinha um trabalho a ser realizado e uma pessoa, que isto é de muita importância, uma pessoa naquela nação, ela foi escolhida por Deus para preparar as coisas para o profeta Elias. Antes Deus tinha escolhido corvos para levar pão e carne para o seu profeta. Aí depois Deus fez secar a fonte, avisou os corvos para não levar mais sustento para o profeta. Mas quando Deus diz para o corvo não levar alimento, Deus tem outro meio para alimentar o seu servo. Sempre é assim. O salmista diz que ele nunca viu um justo mendigando pão, porque Deus cuida. Os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor.
Aonde o homem for, se ele é de Deus. Nesse tempo é tão difícil falar em santidade, justiça, é tão difícil, perfeição. Meu Deus, numa era de tanta coisa errada, tanta coisa imperfeita, tantas promessas de Satanás, tantas coisas que o mundo traz para o povo. Como pode alguém ainda alcançar perfeição, santidade, justiça? Só através da misericórdia de Deus. Por isso você nunca pensa que você é justo, porque você fez alguma coisa boa. Porque você cumpriu alguma coisa. Nunca pensa que você é santo, simplesmente porque você se separou de algo. Você tem que saber que tudo isto é uma obra de Deus. Ele te justifica, Ele te santifica, e não é o que você faz. Ele fez isso por mim e por você, antes que fizéssemos coisa alguma por Ele. Ele já nos declarou. Ele tem declarado os seus justos, santificados e perfeitos. Deus tem declarado. Agora, se você olha pela maneira de um irmão, de uma irmã, você vai encontrar imperfeição em cada um. Mas Deus olha e vê perfeição. Porque Deus vê através do sangue dele. Ele não vê através das obras nossas, mas do sangue dele. Ele nos santificou, então ele não pode nos declarar imundo, porque foi ele quem nos santificou. E quando ele nos santificou, não foi porque fizemos alguma coisa boa, mas porque o seu sangue foi vertido para nos santificar. Então não tem coisa alguma que eu possa fazer para me santificar. E eu só tenho que crer. Tem que crer, aceitar e saber que tudo ele fez já por mim. Então agora a gente começa a caminhar descansado naquilo que Deus fez por nós. Então esta viúva foi ordenada por Deus. Por que Deus não tomou uma casa que tinha um chefe? Por que Deus não tomou alguém rico para poder sustentar seu profeta? Era um tempo de seca, era um tempo de fome. 3 anos e meio sem chuva, não tinha água, tinha secado os riachos e pão também não tinha. Alimento havia acabado. A viúva só tinha uma colher de azeite e um pouquinho de farinha. Ia fazer só um bolinho, comer ela e o menino, ia morrer. Acabou as esperanças, não podia esperar em mais ninguém, até que ela amassou tudo aquilo. E guarde bem, irmãos, se uma pessoa tiver o que a viúva em Sarepta de Sidom tinha, você vai alimentar todo esse tempo de crise espiritual. O verdadeiro crente deve perceber que nós estamos vivendo no tempo de apostasia. Eles falam, vamos ao avivamento, vamos avivar, vamos pular, vamos gritar, vamos dançar no Espírito. É tempo de apostasia. Eles não percebem que a Bíblia está cumprindo exatamente nesse tempo também, que é a apostasia. Apostasia é frieza, é cair da fé original. E é isso que o povo tem caído. Bom, caiu desde o princípio, eles caíram da fé original. Mas como não era ainda semente, vocês vão notar que é como um grão que se planta e depois ele brota, cresce, floresce. Aí Deus tem que trazer tudo na semente original novamente. Então Deus não podia fazer isso com Lutero, com Wesley, com os pentecostais. Deus não podia fazer, porque precisava esperar que o povo chegasse a esse período final para cumprir todas as profecias. A Bíblia Sagrada, ela está cumprindo quase
toda agora. O que falta vai cumprir com os judeus, mas com o povo gentil está cumprindo as últimas escrituras pertencente ao povo gentil. Não tem mais escritura para cumprir. Tudo que precisava cumprir para os gentios está cumprindo. Eu não posso dizer para você que a porta já fechou. Talvez Deus fale isso para você. Porque quando a porta fecha, é o que você percebe a indiferença do povo que pode pregar a palavra, você pode entregar do jeito que ela é, eles não conseguirão vê-la daquela forma. Não conseguirão mais. Isso é sintoma de porta fechada. Porta fechada não quer dizer que já deu arrebatamento. Noé fechou a porta, ficou 7 dias ainda com a porta fechada. E não choveu. Não desceu juízo. Não quer dizer que a porta fecha, já dá o arrebatamento. Não. A porta fecha, ninguém sentirá mais desejo de entrar, de crer, de viver a palavra. E as pessoas, a maioria, elas estão em busca de um dogma, de um credo, de um pregador, que pelo menos ajude-as no desespero, na angústia que elas estão, de não dar conta de cumprir com a palavra de Deus. Então, se puder facilitar nas doutrinas e ajudar esta pessoa, dando-lhes uma doutrina fácil, ela acha muito bom. O mundo está assim. E é por isso que nós estamos tendo todas essas igrejas apóstatas, caídas da fé, de que diz que Deus só quer o coração. Enquanto a Bíblia diz que é para ser santificado corpo, espírito e alma integralmente ao Senhor. 1 aos Tessalonicenses 5:23. Tudo tem que entregar a Deus. Tem que santificar tudo. Mas nós temos que ter pregadores, conforme Paulo disse, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si pregadores, conforme suas próprias concupiscências, que são desejos carnais, e eles afastam o povo da verdade. A verdade é a palavra. Jesus diz em São João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se o povo quer ser santificado, tem que ser santificado do jeito que a palavra está escrita. Para mim não importa se eu não dou conta de viver essa palavra, mas eu tenho que pregar ela do jeito que ela é. Você precisa ouvi-la do jeito que ela é, porque ela não é a minha palavra. Ela não pode ser torcida como a palavra de um partido político. Ela é a palavra de Deus. Ela é perfeita. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então ela tem que ser anunciada do jeito que ela é, ainda que a pessoa não dá conta. E é quando você não dá conta que Deus entra em cena. Porque aquilo que você diz, eu posso fazer, então Deus deixa por sua conta. Mas quando você chega a um ponto de dizer, Senhor, a sua palavra exige isso, a minha natureza exige só coisa errada, eu não dou conta, mas eu quero me entregar a Ti. E Ele diz, se você entrega a mim, eu cumpro o resto. Entrega a mim, eu cumpro. Aquela viúva entregou a Deus. Quando ela entregou a Deus, Deus então fez dela, que tinha apenas uma colher de azeite, um pouquinho de farinha na panela. Deus mandou mais uma visita na casa dela. Tem hora que a coisa é tão difícil. Você tem só aquele pouquinho de arroz e feijão para comer com a sua família. E diz, ó, não dá para comer muito hoje. Falou meus filhos, minha esposa, hoje não dá para comer muito. Porque nós só temos esse pouquinho hoje. Não tem mais nada, e não tem dinheiro, e não tem saúde, e tudo está acabado, mas tem esse pouquinho. Cada um, vamos fazer uma oração e vamos comer. Vai dar para comer um pouquinho cada um. Olha, essa comida é a mais gostosa que tem. Aquela que você enche demais, aquela comida não tem sabor. Que comida boa é quando ela é pouquinho e a fome está bastante. Que vontade de comer mais e não tem. E ali está aquela... Então, avisa. É pouca alimentação. A alimentação é pouca, mas cada um vai comer a sua parte. Vamos orar a Deus e Deus vai abençoar. Bom, aquela viúva estava assim, só ela
o menino e só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ó, vamos comer esse bolo e vamos morrer. Que coisa, irmãos. Que seca terrível num país, naquele tempo, o profeta Elias, escondido na caverna, lá em cima no monte, tomando a água fresca do riacho, e agora uma seca tremenda desta. E só aquele bolinho. Aí Deus pegou e falou para o profeta: você desce, porque eu ordenei uma viúva para te alimentar. Ordenei uma viúva. A mulher só tinha um bolinho que dava para comer juntamente com o menino e morrer. Porque não dava para comer e matar a fome, não. Como hoje nós ficamos só criando barriga. Comendo, bebendo. E só criando barriga. E reclamando. E não faz para reclamar. Porque nada chega. Nada enche. É o saco sem fundo. Como diz o profeta Ageu. Põe em cima, vara embaixo. Um salário que chega. Um salário. Você pode trabalhar dia e noite. Faz serão. Não dá. Outro mês você trabalha 25 dias. Passamos. O outro mês você trabalhou 30. E mais 20 dias à noite. Não deu, ainda não deu. E nunca vai dar. Nunca vai dar. Porque é desse jeito. É um saco sem fundo. É o tempo que nós estamos vivendo. É a ambição por coisas. É o querer ter. E isto leva a pessoa a morrer cedo. Porque ela quer e não dá conta, quer e não dá conta, luta e não tem. E São Tiago veio e diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes. Por isso que vocês não têm. Pediu mal. Vem Jesus e diz: pedi e dar-se-vos-á. Então por que eu tenho pedido e não tenho recebido? Porque eu tenho pedido errado. Tenho pedido mal. E Deus não dá para mim quando eu peço mal, porque eu sou filho dele. Eu peço errado, ele não me dá. Eu sou filho dele. Ele diz: porventura, um filho pede um pão, você dá para ele uma cobra, uma serpente? E pede um ovo, você dá um escorpião para ele? Você não dá coisa boa para o filho? Aí o Senhor Jesus veio e disse: se vós que sois maus, não tem um pai bom. Além do mais, não tem um homem bom na terra. Isso quem disse foi Jesus Cristo. O rapaz rico chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: por que você me chama de bom? Só há um bom, que é Deus. Só um bom. Enquanto ele estava na manifestação humana, ele mesmo não admitia dizer que ele era bom. E hoje nós queremos que os outros falem: ei, aquele homem é bom. Aquela mulher é boazinha. Não existe gente boa. Pela Bíblia, pelo próprio Cristo, não existe. Ele diz: bom é só Deus. Bom é só Deus. O moço rico não tinha revelação. Ele não tinha revelação. O dia que Jesus falou com Satanás, e Satanás conversando com Jesus, em Mateus 4, Jesus falou para ele assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Satanás ficou quieto. Porque Satanás sabia que ele estava falando com Deus. Satanás sabia. Ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás. Você já pensou bem que Deus é Deus de Satanás também? Tem hora que você fica assim: meu Deus, mas Deus é só Deus de gente boa. Não. Jesus Cristo falou para Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirás. Porque Deus é criador de tudo. Se Satanás tornou-se um anjo mau, quando Deus o fez, Ele fez um anjo de luz. Um anjo bom. E ele chegou ao ponto de lutar
até querer ser igual a Deus. Aí Miguel não deixou. Miguel falou, aqui você não vai ser igual a Deus, não. Aqui não. Você vai ser igual a Deus, rapaz. Você é criatura, quer ser igual ao Criador? Como que sobe uma coisa dessa no coração de uma criatura? Satanás é uma criatura. Como subiu isso no coração dele? Ser igual a Deus. Aí Miguel lançou ele lá de cima, ele veio para a terra, e aqui na terra, Deus veio também. É interessante. Miguel lançou Satanás lá de cima, e ele veio para a terra, aí Deus desceu na terra também, e começou a fazer o homem. E o diabo está ali, querendo em quem trabalhar. E não tinha jeito de trabalhar. Ele não tinha em quem trabalhar. Deus fez o homem. E o homem tinha que expressar atributos de Deus. E quando Deus criou o homem, e deu para ele o livre-arbítrio, porque Deus não manda ninguém para o inferno. Você vai porque você escolheu o inferno. Mas a gente fica aqui na terra dizendo, não, mas eu escolhi céu. Eu ia na igreja toda noite. Eu ofertava, eu dizimava. Eu cantava, eu tocava no coral. Cantava no coral, tocava no conjunto. Eu era pregador, eu era pastor. Mas eu não te conheço. Qual o motivo? Eu não te conheço. Você, com o seu livre-arbítrio, você escolheu o que você queria. Eu tinha minha palavra na terra. Quando é que você obedeceu ela do jeito que ela está escrita? Você sempre quis perverter minha palavra. Então, como espera ir para o céu, rejeitando o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você chama o povo hoje e diz, vocês querem ir para o céu? Queremos. Então venha cá e vamos ser batizados no nome do caminho. No nome do caminho que vai para o céu. Diz, mas qual que é? Pai, Filho e Espírito Santo? Não, o nome desse Pai. Vamos batizar em nome do caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Ele era Jesus. O caminho chama Jesus. Se você quer ir para o céu, se eu quero ir para o céu, então, vamos começar por aqui. Vamos começar pelo primeiro passo. O mundo hoje, irmãos, o mundo hoje, ele diz, não, quer saber nada disso, não, eu fico com Jesus. Com Jesus. Se ficasse com Jesus, eles batizavam em nome de Jesus Cristo. Eles provam que eles não ficam com Jesus, porque eles não querem receber o nome. O nome. Já pensou bem não querer receber o nome do Salvador no batismo? Ele é meu Salvador, então vamos ser batizados no nome do Salvador. Não, aí não. Aí não. Eu quero Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus mandou batizar em nome do Pai. Jesus nunca falou assim, vocês vão lá e repetem a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus falou, ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai. Jesus mesmo diz, eu e o Pai somos um, então o nome do Pai e do Filho é uma coisa só. Ele diz, vou e venho para vós, que é o Espírito Santo, então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um só, Senhor Jesus Cristo. E é por isso que os Atos dos Apóstolos, em Atos 2:38, o batismo foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 8:14 a 16, em Samaria, o povo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do caminho. Em Atos 10:47, 48, na casa de Cornélio, o povo gentil foi batizado em nome do Senhor, que é Jesus Cristo. Em Atos 19, de 1 a 5, o povo foi batizado, eram 12, inclusive o pastor. Inclusive o pastor. Eles eram em 12, inclusive o pastor Apolo foi batizado em nome do Senhor Jesus. Leia Atos 19, de 1 a 5. Atos 22:16, Paulo foi batizado em nome do Senhor. Só existe um Senhor, só existe um Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e tem que ser o que é correto. Por isso, Deus sempre tem alguém que Ele ordena
sustentar seu profeta. Ele disse para Elias: desce agora, porque eu ordenei uma viúva para te sustentar. Uma viúva. Daqui a pouco a mulher sai de casa, vai no quintal, pega 2 gravetos para assar o bolo. Aquele bolinho cabia na palma da mão. Para assar um bolo. Quando ela vai voltando para casa com os 2 gravetos, tem uma visita lá no portão. Ô, minha senhora, dá um pouco d'água. Ela é viúva, mas ainda tinha água. Ela era cuidadosa. Tinha água. Foi lá. Quando ela virou para buscar água, ele disse: traga um bocado de pão também na sua mão. Bocado de pão. A mulher ia fazer o último bolo, ia comer e morrer. Mais uma visita. É isso que eu te falo. Na hora que não tem nada, chega mais uma visita. E é nessa hora que você precisa de crer em Deus. Fazer uma oração e os outros comer e sair satisfeito ainda. Comer e sair satisfeito. Aquela viúva não ficou lamentando: ô, meu irmão, você chegou aqui, mas a gente não tem o que comer. Não foi nem preciso. Quando ela disse: olha, eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu já o solvei, misturei. Azeite, farinha aponta para a palavra, azeite, o Espírito Santo. Você tem que misturar o Espírito Santo com a palavra, fazer um bolo. Isso dá para você comer até Jesus vir. Dá para você comer, mas é pouco, mas dá para comer. Você quer ver? Ela diz: eu vou fazer isso, vou comer, eu e o meu menino, e vamos morrer. Ele disse: não, faça para mim primeiro. Apertou mais ainda. Faça para mim primeiro. Ao invés de deixar ela fazer para ela e para o menino comer e morrer, ele disse: não, trata de mim primeiro. Já pensou bem? Não parece um atrevimento? Mas, irmãos, aquilo era Deus. O povo precisa perceber. Aquilo era Deus batendo na porta da viúva. Faça para mim primeiro, porque assim diz o Senhor Jeová: a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não secará, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Entra para dentro, visita, pode entrar. Calvo, feio, um pau seco na mão, entra para dentro de casa. Um homem desse vale a pena dar comida para ele. Ô menino, filho, olha, nós vamos dar para esse homem aqui primeiro, a comida para ele primeiro. Depois nós comemos. Falou, queridinho? A noite inteira o profeta disse que aquela criança tinha chorado, com fome, e dizia para a mamãe: mamãe, quando é que a senhora vai levantar para fazer aquele bolinho que a senhora disse, que ainda dá para fazer, para nós comer? A senhora disse que nós vamos comer e morrer, mas quando é que a senhora vai levantar para fazer esse bolo, para nós poder comer e morrer? Quando, mãe? Agora ela podia dizer: filho, aqui está esse homem, é um profeta de Deus, profeta Elias. E quando ele foi lá para a montanha, e que Deus sustentou ele com água do riacho, e com pão e carne que os corvos, não sei aonde, levou. Não sei onde que o corvo arrumou, mas levou. Que Deus falou, Deus cumpre. Não sei como que Deus fez, Deus faz. Tem hora que você fica preocupado com o que Deus vai fazer, deixa por conta dele. Chega que nós não damos conta nem do que nós temos que fazer. Quando chega no sobrenatural, você tem que crer em Deus, esperar nele e saber que ele vai realizar isso por você. E foi exatamente naquela hora que ela podia ajudar aquele menino, dizer: filhinho, vamos deixar que ele coma. Aí o profeta podia orar a Deus, e os 3 comeram. O bolo era para 2 comer e morrer. Agora 3 comeu. A hora que a mulher foi dar uma examinada lá na panela, disse: ué, tem farinha aqui. Ela foi lá na botija, ela foi: ô filho, tem azeite. Mais um bolo. Catou o resto da farinha e fez mais um bolo. Acho que eu esqueci, pensei que tinha feito tudo, não fiz não. Tem mais um pouco. E
E deu uma chacoalhada na panela, assim, catou toda a farinha e virou o azeite, a botija, e pingou tudo o azeite e colocou de lado. Vamos fazer mais um bolo. Fez mais um bolo de tarde. O profeta orou, comeram. A mulher, no outro dia cedo, volta para a panela. Queridinho, tem farinha outra vez. Vai na botija, tem azeite, bem, tem azeite. Olha quem está em casa. É um velho calvo, né, careca. Isso daí é Deus em carne. É o profeta. O povo não sabe o que é profeta. Irmãos, o gentio é tão depravado. O gentio não sabe nada de profeta. Quando foi que o gentio teve profeta? Faz 2000 anos. Faz 2000 anos. Nós esquecemos de coisas de 10 anos. Faz 2000 anos que os gentios tiveram um profeta que saiu do judaísmo e entrou no gentilismo pregando a palavra. Paulo pregou a palavra. Um profeta. Faz quase 2000 anos. Um profeta. Agora que a Bíblia cumpre o restante, que Jesus diz, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Para mim, a mesma coisa que Jesus está falando em Mateus 17:11. Olha, Elias vai vir primeiro do que eu, vai restaurar as coisas, vai preparar o povo, depois eu venho buscar esse povo. Mas esse povo é igual a viúva que pôs Elias para dentro de casa, que pôs a palavra para dentro do coração, que pôs a mensagem do dia para dentro. Laodiceia expulsou Deus dela. Leia Apocalipse 3,14 para você ver. No versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse, Jesus está, eis que estou à porta e bato. Não é apenas na porta do coração de uma pessoa, não. Lá é na porta de Laodiceia. Laodiceia é essa era da igreja, a última era da igreja. Jesus está do lado de fora dela. Do lado de fora, batendo na porta. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Aí é o indivíduo. Dura o povo escutar a voz de Deus. Sabe por quê? O povo acostumou a escutar o sacerdote, escutar o pastor, escutar o missionário, escutar um tal de representante. Mas o povo nunca aprende a escutar Deus, um profeta, que fala através do homem. É Deus falando através do homem. O povo não aprende. Principalmente os gentios. É tão difícil para entender Deus mandando um profeta na terra. Mas aquela viúva tinha sido ordenada. Deus me ordenou para sustentar essa mensagem. Deus te ordenou, viúva, para sustentar o Elias nessa era. Não importa o que Laodiceia diz, não importa o que o mundo religioso diz, aqui está a viúva. Aqui está uma viúva que diz, entra para dentro, profeta. Ela não estava com a cabeça cheia de modernismo. Ela estava pensando no fim da vida. O povo não vive honestamente para Deus, é porque está todo mundo pensando em dançar, em pôr sapatinho de salto alto, em pôr sainha rachada, em cortar seu cabelinho, em se belezar, em se maquiar. Mas aquela velha, da Sarepta de Sidom, ela não pensava mais nisso. Ela diz, eu estou apenas esperando o Senhor Jeová. O que ele fizer está feito, porque o meu marido já morreu na batalha do Senhor, e só falta eu e meu menino. Mas agora chegou um profeta em casa, tudo mudou, alegrou o ambiente, aquele ambiente que ia morrer entrou vida. Diz, nós vamos comer e morrer. O profeta chegou e disse, não, aqui vai comer e viver. Aqui não morre, aqui vive. E todo dia tiveram fartas refeições. Até, diz a Bíblia, que até que choveu sobre a terra. Mas porque o profeta estava lá. Sabe por que o povo vai morrer de fome? Laodiceanos, pentecostais em geral.
vai morrer de fome? Porque rejeita o Elias. Eles não são viúva. Eles têm marido denominacional. Não são viúva. Se fosse viúva, seria desamparada. Sendo desamparada, confiaria mais em Deus. Mas não pode confiar em Deus. Ela não pode confiar, porque ela confia na sua força, ela confia na sua juventude, ela confia no seu poder, ela confia no braço de carne. E é isso que a igreja tem feito. Ela tem confiado na política, a igreja tem confiado mais naqueles homens que ela mesma põe lá na Casa Branca para poder sustentá-la politicamente do que confiar em Deus. Ela espera, a igreja espera que esses homens resolvam alguma coisa. Mas a Bíblia mostra que ninguém vai resolver coisa alguma, porque o mundo inteiro jaz no maligno. É você que precisa desse Cristo. Sustentar um profeta. Eu te ordenei. Eu ordenei uma viúva para que te sustente. Eu gosto muito disso. Quando Jesus veio na terra, Deus em carne, passou perto de Anás e Caifás. Anás podia dar uma olhada nele. Dizia para o seu grupo: olha, aquele ali é um bastardo. Está vendo aquele? Eles chamam ele de Jesus, filho de Deus, mas ele é um bastardo. Ele nasceu, José não tinha casado com Maria ainda. Maria ficou grávida. E não tinha casado ainda. Então ele podia olhar e falar para o seu grupo: você está vendo? E ele diz ser filho de Deus. Cuidado com ele, irmãos. Cuidado com ele. Ele diz ser filho de Deus. Mas ele não é nada disso. Você acha, meus irmãos, se Deus, o Criador, o grande eterno, viesse na nossa cidade, ele desceria numa escadaria do céu e cairia aqui no altar da nossa sinagoga. E diria para mim, Anás, e para o outro Caifás: estou aqui, cheguei. Mas eles enganaram. Enganaram. Lucas 3, verso 2 diz: e sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes naquele dia, a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. Largou a sinagoga, largou Anás e o Caifás falando sozinho com o seu povo, mas foi lá no deserto. A palavra do Senhor foi e falou com João Batista. Agora você vai e vê o que era João Batista. Irmãos, na expressão moderna, ele era um louco. Na expressão moderna, um homem que saía da mata, veste diferente, comida diferente, entrava secamente. Não era aqueles que ficavam tirando cisquinho de paletó dos outros, não. Aquele homem, ele saiu do mato, entrou na cidade, foi lá na Casa Branca, chamou o Herodes e diz: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. Virou as costas e foi embora para o deserto outra vez. Irmãos, quem tolera um pregador desse? Quem aguenta um homem desse? Hoje a coisa melhor que tem é os pregadores tirando cisquinho das irmãs. Você é uma benção, você é bonitinha. Essa sainha curtinha sua, esse cabelinho cortado, você ficou mais bonitinha agora, sabe? Esses pregadores. Chama João Batista, minha irmã, e pergunta para ele, para você ver. Ele vai falar: o machado está posto na raiz das árvores. O problema hoje é que nós temos pregadores segundo nossos desejos carnais. Aí nós amontoamos pregadores segundo nossos desejos carnais. Nós queremos viver assim, então tem pregador para tudo hoje. Tem pregador para tudo. Mas crer em João Batista não era fácil, gente. Quando eles viam, olha lá, vem vindo, quem é aquele? Já sabiam, aquele, a pele é mal curtida. Que curtido, porque não dá tempo de curtir não. Fez uma roupa e entrou na cidade e vem pregar. E o pior de tudo, Anás e Caifás podiam dizer: meus irmãos, mas tem um louco que sai pela rua. E além do mais, meus irmãos, ele está lá no Jordão batizando.
Ele está lá no Jordão batizando. E ele podia dizer diferente, porque, irmão, sabe o que é? Naquele tempo não havia batismo. João foi o primeiro. É por isso que ele chama João Batista. Porque foi o primeiro que batizou. Pondo o povo na... Ele podia dizer, tem um louco lá embaixo afogando o povo na água, irmãos. É o Anás e o Caifás na cidade, por dizer, tem um doido lá embaixo, afogando o povo lá na água do Rio Jordão. E sabe de uma coisa? Cabelo tudo desajeitado, desarrumado, a roupa dele toda esquisita, e nem comer com a gente, ele não passa nem, só de passar perto você sente mal, um mau cheiro dele. E sabe o que foi que ele disse? Perguntamos para ele se ele era o Cristo, ele diz, não, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a ermo as suas veredas. Irmãos, é que cortava, que era tremendo. Agora, esse louco está batizando lá embaixo. Por isso ele é chamado de João Batista. Agora, hoje o povo fica abismado quando a gente fala, vamos batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Os crentes arrepiam o cabelo. Enxuriça, tudo assim, ó. Fica parecendo que é feitiço que você está falando. Batismo em nome de Jesus Cristo para eles. Então, vamos batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome do curador, o nome do Salvador, o nome do caminho, o nome da porta, o nome da vida eterna. Vamos batizar no nome dele. Enxuriça tudo assim, diz, irmãos, tem um louco pregando aí na mania, que vocês têm que ser batizados em nome de Jesus Cristo. Não escuta ele não, ele doido aqui lá. E para começar, ele não estudou em lugar nenhum. Você pode saber, pergunta para ele se ele foi em algum seminário, se ele foi formado em algum seminário. Pergunta para João Batista. Ele diz, não, eu não formei em seminário porque eu carrego é machado. O machado está posto na raiz das árvores. Não, não é caneta que você, não, para fazer essas continhas que vocês fazem aí, e chamar Deus de 3 pessoas, não é que o meu negócio é machado. Eu corto tudo isso. João Batista veio cortando tudo. Cortou tudo. Não existe essas coisas na Bíblia, mas o que João fez existe. Agora, eu ordenei uma viúva para te sustentar. Sabe o que Deus fez? No meio de tanta gente boa, Deus pegou e arrumou samaritana, uma mulher de má fama, uma mulher que tinha 5 maridos, ela tinha vivido com 5 homens, era uma mulher afamada, mas aquilo ali não para, ela não para com homem. Jesus foi para a fonte, na fonte de Jacó, deu uma paradinha na fonte de Jacó. Jesus não foi, porque naquele tempo existia a hora das virgens ir buscar água, e hora das prostitutas buscar água. Elas não andavam juntas, não. Hoje elas andam juntas, você não sabe quem que é a mulher certa e a mulher errada. Anda junto. Vai no supermercado junto, faz compra junto, compra roupa junto. Você não sabe quem é. Hoje tem muita coisa assim, hein? Você pode ver no mundo, está desse jeito. Porque você não sabe mais o que é errado. Não dá, de primeiro você descobria logo com a moça que tinha se perdido, porque naquele tempo ela ficava grávida logo, hoje não. Hoje ela se perde, mas não fica grávida. Então a pessoa vai namorar a moça, diz, isso deve ser 100%. Vai namorar, diz já só 50%. Por quê? Porque foi tudo através de pílulas, que o mundo ensinou ela, ensinou as próprias crentes. Estão vivendo tudo desse jeito, contrariando a própria palavra de Deus. Mas Deus pegou aquela mulher e diz, você vai sustentar a minha palavra. E Jesus chegou com os discípulos na fonte, deu uma olhada e falou para os discípulos, vocês vão lá embaixo buscar alguma coisa para comer? Os discípulos desceram para ele poder pregar um pouquinho. Enquanto ele ficou ali, lá vem aquela mulher samaritana. Mulher errada, 5 maridos. E ele judeu, porque tinha nascido ali na Judéia. Era judeu, Belém da Judéia. Então, por ter nascido ali, tinha características físicas de um judeu. Era fácil para ser identificado. E a mulher samaritana, e ele aproximou. E naquele tempo não ficava perto samaritano de judeu de jeito nenhum. Não ficava perto. Não dava certo. Aí Jesus foi chegando perto da samaritana.
e pediu água para ela. E logo ela já mostrou para ele a diferença que havia. Como pedes tu água a mim, que sou uma mulher samaritana, e você um judeu? Ele diz: mulher, se você soubesse quem é que fala contigo, você me pediria, e eu te daria água viva. Você nunca mais ia ter sede. Que coisa boa. Quem está cansado de trabalhar numa hora dessa, diz, ela diz assim: onde está essa água? Estava ali, era ele. Era água para a alma. Não era para largar o pote, não. Você vai continuar carregando pote. Vai, mas espera lá. Eu vou te dar uma água que salte para a vida eterna. Conversou um pouquinho com a mulher e já disse para ela assim: vai lá e chama o seu marido. E vem cá. Ela diz: eu não tenho marido. E ele começou a contar a vida dela toda. Você falou a verdade, que não tem marido. Porque você já teve 5. E com quem você vive agora, não é seu marido. Quer dizer, se não era marido dela, era marido de outra. Não é seu marido. Por isso que ela diz: não tem marido. A mulher falava certo, falava a verdade. Porque ela vivia com o marido de outra. Mestre, creio que és profeta. Que diferença da prostituta com Anás e Caifás? Anás e Caifás: tu és Belzebu. A prostituta olhou para ele: creio que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis que é em Jerusalém. Ele diz: não, mulher, vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus tinha ordenado aquela mulher para sustentar o filho. Ninguém queria recebê-lo, mas aquela mulher aceitou, correu em Samaria. Os pentecostais dizem que a mulher foi pregar. A Bíblia não diz que ela foi pregar, foi avisar. Ela foi lá e disse assim: vinde e vede um homem que falou a minha vida, porventura não é este o Cristo? Vinde e vede. Ela não pôs um caixotinho lá: oh, meus irmãos samaritanos, eu encontrei um Messias ali, e ele mandou pregar o evangelho para você. Nunca, o Messias nunca mandou a pregar. Ela foi avisar, vinde e vede um homem. Na ressurreição de Cristo, as mulheres também não foi pregar, não. Jesus falou: vocês descem a Jerusalém e avisa os meus discípulos que eu estarei lá. Avisa. Quando ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não tinha uma mulher no meio, nem Judas não estava no meio naquela hora. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. As pessoas deveriam entender isso. Jesus nunca comissionou uma mulher pastora, pregadora. Nunca na Bíblia tem. As mulheres foram ajudantes de Paulo. Ajudaram. Como a samaritana foi uma ajuda. Como Maria Madalena foi uma ajuda para Jesus. Como as demais foram uma ajuda. Lloyd, Eunice foram uma ajuda para Paulo, para Timóteo. Febe foi uma ajuda para Paulo. Paulo mesmo diz: não permito, porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o marido, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não caiu, mas a mulher, dando ouvido à serpente, ela caiu em transgressão. 1 Timóteo 2:8 em diante. Não tem ordenança para uma mulher fazer isso, mas quando é para ela sustentar um profeta, tem. Sustentar é ouvir, é parar. Viúva de Sarepta de Sidom, sustenta o meu Elias. Gente de hoje, sustente o meu Elias. É isso que Deus está falando. A palavra de Deus para esta era é isso: sustente minha mensagem. Quando você sustenta esta mensagem, você está sustentando a Bíblia. Foi Jesus que diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. João Batista não restaurou nada, ele não era o Elias da restauração, ele era o Elias de Malaquias 3. Eis que eu envio um anjo diante da minha face, que preparará o caminho do Senhor. Esse era João Batista. Mas agora, para o último dia, Malaquias 4, não Malaquias 3.
Malaquias 3 foi João Batista. Malaquias 4 é o outro Elias para o povo gentil. João Batista abriu a porta da graça. E a graça entrou, que é Jesus Cristo. O William Branham, o Elias desta era, é o último profeta da graça. Fecha a porta da graça. Essa aqui é a última mensagem da graça que o povo está escutando. A última mensagem. Gentios não ouvirão mais profeta no meio deles. O último profeta que fecha a porta da graça é o Elias que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E Jesus Cristo mesmo diz, Elias virá primeiro. Por quê? Porque depois de João veio Jesus a graça. Depois de Elias agora vem Jesus para buscar sua igreja. O povo tem que ser preparado por uma mensagem. Quando Jesus vier, olha como é interessante que eu já estou terminando. Paciência. A gente fala demais, mas vocês têm que acostumar comigo, né? Que nós damos mais valor à pregação, ao ensinamento, do que os cânticos, que é muito bom também. Nós gostamos dos cânticos, mas nós valorizamos mais o que deve ser valorizado. A palavra. Tem lugares que valorizam mais, eles pegam 30 minutos, 40 minutos para levantar a oferta. Vocês nunca vão ver isso no nosso meio, nem um minuto. Nós não dependemos disso. Não é que nós somos ricos, não. É que nós temos um Deus que é rico. Deixamos por conta dele, ele sustenta a causa. Porque a causa é dele. Amém? Então, nesse momento final, irmãos, na hora final que nós estamos vivendo, a última mensagem tem sido pregada. O último profeta aos gentios já veio, já morreu. Já dorme no Senhor desde 65. Esta mensagem que estamos pregando é só para preparar o povo. Prepara o povo para esse povo ir no arrebatamento. Todo mundo fica pensando, quando Jesus vier, meus irmãos, deixa eu fazer uma mensagem pentecostal para vocês agora. Escuta um minuto. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo vier, aleluia, sabe o que vai acontecer? Ele vai tomar um pouquinho de cada igreja. Ele pega um pouquinho da católica, espírita, batista, metodista, Assembleia de Deus e Deus e Amor. Ele pega um pouquinho de cada igreja, cruzada, e assim por diante. Ele pega, irmãos, porque Deus não tem placa de igreja, irmãos, aleluia. Ele não tem placa de igreja. Ele vai pegar um pouquinho do tabernáculo também e vai levar. Aleluia, glória a Deus. Interessante que essa é a mensagem pentecostal. Mas a mensagem que está acontecendo agora do Elias, ele já pegou. De onde você era? De onde eu era? De onde você era? Ele já pegou, ele já buscou, ele já tirou um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e ele está juntando com a mensagem da restauração. Diz, o Elias vem, restaura tudo, e eu venho e levo esse povo restaurado. Não tem nada dele vir no dia do arrebatamento e fazer isso naquela hora, não. Daqui a pouco nós lá no céu nós ia brigar. Como que vai dar certo, irmão? Aí Deus vai levar lá para o céu. Vem cá, você é trinitariano? Eu creio em 3. Então eu vou pegar você, vou levar você para o céu. E você é dualista? Eu sou testemunho de Jeová, dualista. Então eu vou pegar você também, eu levar para o céu. Vai dar uma briga lá em cima. Aí eu vou pegar o unicista, crê num só, e vou levar para o céu. O que é isso, irmãos? Deus vai fazer isso? Nada. Deus está fazendo agora. Ou temos a mesma fé para o arrebatamento, ou não iremos em arrebatamento. Ninguém vai no arrebatamento com mensagens diversas, com fé diversas. A Bíblia diz, Efésios 4, diz há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não tem nada de muitas fé, não. Fé aqui do tabernáculo, fé da batista, fé da assembleia, fé do outro, não tem nada disso não, é uma fé só, e essa é a fé da palavra. É que a noiva vai ser raptada, é por isso que Deus está fazendo isso agora. O povo não percebe, mas como foi nos dias de Noé, eles não perceberam. Noé entrou na arca, a bicharada entrou na arca, mas os homens não entenderam a mensagem, o bicho entendeu. Os homens não aceitaram a mensagem. Os homens não entenderam a pregação de Noé. E lá veio um bicho preguiça.
O que você vai fazer, bicho preguiça? Vou para a arca. O que você vai fazer na arca? Vai vir um juízo. A tartaruga. Onde você vai, tartaruga? Vou para a arca. Por quê? Vai vir um juízo. O elefante, vou para a arca. A onça, vou para a arca. O homem, vou para a arca nada. O homem, não, vou para a arca não. A girafa, vou para a arca. Mas você cabe lá dentro desse tamanho? Vou para a arca, já foi feita para mim aquilo lá. Vou para a arca. E as mulheres do dia de Noé, vamos, irmãs, vamos para a arca. Arca? Eu não sou bicho. O que eu vou fazer naquela arca? Bom, então tá bom, vocês não. Mas Deus mandou avisar vocês para ir para a arca, porque vai chover. Coitado, chover? Não, que chover? Você é um louco, Noé, você é um louco. Vai chover. Deus teve paciência 120 anos. Quando ninguém quis entrar, Deus só falou para Noé, Noé, agora fica preparadinho aí, porque entra 2 bichos de cada um aí, ó. De par em par, entra. Deixa eles ir entrando. Não foi preciso Noé ficar lá no mato, batendo no bicho. Vem cá, vamos entrar lá, vamos. Não. Os homens que precisam disso, as mulheres que precisam, é interessante, não é? Os bichos foram quietinhos para a arca. Entrar na arca, ficou lá dentro quietinho, ficou esperando o juízo. Na Índia, ia dar um terremoto, ninguém sabia que ia dar terremoto, mas as vacas sabiam. As vacas ficavam perto do muro, aquele murão de pedra, na Índia, aquele murão de pedra. As vacas ficavam perto do muro. As vacas sabiam, vai dar um terremoto. Irmã vaca, irmão boi, irmão bezerro, vai dar terremoto. Saíram tudo da beira do muro, saíram tudo, ficaram lá no meio do campo. Dormia na beira do muro as vacas, lá na Índia. Saíram tudo da beira do muro, foi lá para o meio do campo. Deu um terremoto, o muro caiu, mas não matou uma vaca, mas morreu gente. O homem morre, ele não percebe, ele não dá atenção ao aviso de Deus. Ele tem que pagar o preço, o juízo desce sobre ele, mas o animal não. Foi lá do princípio, foi assim, os animais entraram na arca, aí você procura, eu ver Noé, 120 anos de pregação. Ô Noé, qual o tamanho da sua congregação? Todo dia eu acho que eles iam lá, dar uma olhada na igreja de Noé. Diz, ô Noé, não aumentou ninguém? Só vocês 8? Que isso, Noé? E você ainda mantém sua fé com 8? O Senhor falou que vai chover, vai chover. Mas você vai ficar pregando a vida inteira e não cresce esse grupo, e você não vai parar, não vai desanimar. Não, Deus falou que vai chover. E eu creio. Você crê, velha? Creio, meu amor, creio. E você, filho? Creio. E você, nora? Creio também, meu sogro. Então, nós vamos ficar quietos aqui. Vamos ficar aqui perto da arca, vamos entrar na arca. Os outros ficaram tudo longe da arca. Aí teve a hora que Deus disse para os animais, entra lá. Eles entraram na arca, e Noé entrou, fechou a porta. Deus falou para ele, fecha a porta, Noé. Noé fechou a porta, Deus chegou por fora, selou por fora. Quem abria aquilo mais? Depois que Deus fecha a porta, quem abre mais? A hora do juízo está prestes a cair. A última mensagem foi pregada nessa terra por William Marion Branham, o Elias de Deus, para este tempo. Quem não conhece essa mensagem, é uma pena não conhecer essa mensagem. Eu conheço ela desde 73 e a leio. Meu Deus do céu, como a Bíblia ficou Bíblia para mim hoje. Como essa Bíblia é maravilhosa. Como ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Mas foi um profeta que fez isso para mim. Abriu a Bíblia, revelou a Bíblia. Como que eu posso agora descrer de uma tão grande verdade como esta, do que Deus está fazendo, quando a última mensagem tem sido pregada? E não há tempo mais, você tem que entrar logo e dizer, Senhor, eis-me aqui.
Senhor, não tem tempo mais. Eis-me aqui, a porta está para fechar. Não é porque vai chegar no 2000, não. Pode ter 2500. A questão é que pela Bíblia Sagrada já estamos no fim. Certo? Pela Bíblia Sagrada estamos no fim. Os judeus foram para sua terra em 48. Jesus diz, não passará esta geração sem que tudo aconteça. O arrebatamento está prestes a acontecer. Antes do arrebatamento, Deus mandou um profeta. Diz, Elias vai vir primeiro. Já veio. Depois que der o arrebatamento, alguém vai dizer, não, mas não tinha que vir Elias primeiro. Eu li alguma coisa na Bíblia assim. Tinha que vir um Elias primeiro para restaurar tudo. E ele já veio e vocês não souberam nada. Não, mas quem que era? Você não vai dizer que era aquele Brana. Era ele. A voz da consciência vai falar para eles. Aquele lá era o Elias. Que vocês não creram. Ele era meu profeta. Senhor, muito obrigado, Pai. Como Tu ordenaste a viúva em Sarepta de Sidom, para sustentar o Elias daqueles dias. Eu sou tão agradecido ao Senhor por ser membro de uma família espiritual que tem sustentado o Elias desta era. Eu sou membro desta família, eu nasci nesta família, que sustenta a mensagem do Senhor neste dia final. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem dado a nós, por Sua palavra, pelo gozo de crer nesta verdade. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre a mente deste povo que me ouve, dos ouvintes do programa, do nosso culto, que eles sejam abençoados agora, tenham suas mentes abertas, seus olhos abertos para ver o que o Senhor está fazendo, a última mensagem na terra, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém, Senhor. Amém.